Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Salmo 89, 20 diz: encontrei Davi, meu servo, e com meu óleo santo o ungi. Meus irmãos, estou feliz, Deus sabe, radia o meu coração por estar aqui. Eu estava pensando no que dizer esta noite, e nada melhor do que falar com alguém e para alguém que tem a inspiração que nós temos. Nós, quanto igreja pentecostal, Assembleia de Deus, amamos em comum talvez o maior rei da monarquia humana que já passou por essa terra. Não encontramos outros atributos em outros reis como encontramos na vida do rei Davi. A vida do rei Davi, uma vida de altos e baixos, vales e montanhas, campinas e desertos, porém uma vida que nos ensina muito como caminhar em direção ao cumprimento de uma promessa de Deus na nossa vida. E eu aprendo que durante o período monárquico de Israel, Davi agora se sobressai, porque ele entende, ele acredita naquilo que Deus havia preparado para ele. Antes do período monárquico nós temos em Israel e no mundo todo o período teocrático, onde Deus reinava sobre todos os homens com a sua soberania, e nunca foi projeto de Deus ter homens para governarem homens. Eu quero que você entenda, não é redundância, não é pleonasmo isso aqui. Nunca esteve no coração de Deus colocar homens para liderar homens, porque Deus sempre foi o líder maior. Mas por pedido dos homens agora, Deus permite que Saul seja colocado como rei. Então é instituído o período monárquico terreno, e Saul começa a governar, mas se perde no orgulho, na soberba do seu reinado e do seu ministério, abrindo agora uma porta. E Deus, que havia permitido a monarquia, não deixa o povo só, porque o povo desejava um rei que pudesse tocar, que pudesse ver o seu rosto, que pudesse ouvi-lo falar. O povo desejava um rei que fosse a representação divina na terra. E agora Deus começa a procurar alguém que pudesse preencher esta lacuna deixada por Saul. E nós encontramos no livro poético dos Salmos, no número 89 e no verso 20, exatamente o momento em que Deus coloca um alvo na cabeça de um ruivinho, lá na cidade chamada Casa do Pão, em Belém. E Deus olha para ele e diz: encontrei, achei, é você. Você tem os atributos necessários, não que tivesse no momento, mas Deus que sabe o futuro das coisas. Nós muitas vezes nos preocupamos, e nos preocupamos sem precisar. Nós chamamos isso de ansiedade, esperando o que pode dar certo ou errado amanhã. Mas a palavra de Deus para a sua vida é: se despreocupe com o amanhã, porque o teu Deus já está lá. E agora eu entendo que Davi, quando está registrando a história do cumprimento da palavra de Deus sobre a sua vida, durante o seu ministério de rei, ele tem pelo menos 3 valentes que chamam a atenção e nos traz uma lição e uma história de vida. Olhando para a história da monarquia de Israel, eu encontro 3 valentes chamados Josebe, Eleazar e Samá. Foram homens que fizeram a diferença, foram homens fiéis aos comandos do seu rei chamado Davi. Josabe eu tenho como o valente habilidoso. Josabe com uma lança foi capaz de destroçar 800 soldados em uma batalha. Com apenas uma lança, ele foi contra os inimigos de Deus e matou 800 soldados. A sua habilidade era notável. Ele tinha o chamado para aquele momento, para exercer agora em nome do Senhor e pela glória do seu rei Davi também, lutar contra os inimigos e sair vitorioso. Eu olho também para a história de Davi, encontro um valente chamado Eleazar. E eu chamo do valente da perseverança, porque Eleazar me traz aqui um contexto histórico que me chama a atenção. Eleazar é aquele tipo de valente que não desiste com facilidade. Nós estamos vivendo hoje, infelizmente, a geração da desistência. Tudo é mais forte do que o chamado de Deus na minha vida. Tudo é mais forte do que aquilo que Deus prometeu. Nós deixamos ser insignificante uma promessa antiga de Deus e nos rendemos a ideias baratas que aparecem todos os dias e acabamos nos entregando aos ócios do ofício de entender que somos desvalorizados conforme a humanidade e a sociedade nos vê. Nós vivemos hoje o período do descarte humano. Nós vivemos um período em que as
pessoas fazem reciclagem de plástico, de metal, de vidro, de papel, mas não têm habilidade para reciclar um ser humano. Descartam por coisas pequenas. O ser humano errou, falhou, resvalou, e nós os descartamos como se fossem inutilizados. Mas Deus está dizendo que a unção de Eleazar, da perseverança, deve estar sobre nós. Eleazar agora é o valente que entrou em uma batalha, e quando todos diziam não tem jeito, ele continuou lutando. Quando disseram vamos desistir, ele continuou lutando. Quando disseram vamos retroceder, ele continuou lutando. E a perseverança de Eleazar foi tanta que diz a palavra de Deus que quando a guerra terminou, ele precisou de auxílio de alguém para abrir os seus dedos, porque a espada ficou colada na sua mão. Deixe-me dizer uma coisa para você: dentre todas as ferramentas dadas por Deus para as batalhas espirituais que lutamos, uma delas é chamada a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não deixe esta palavra, não largue esta palavra, lute por esta palavra, e o Senhor brevemente te dará vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Outro dia alguém disse para mim: pastor, o senhor prega e o senhor não se surpreende com as coisas que acontecem. O senhor fala e o senhor não fica preocupado com aquilo que o jornal está noticiando. Eu disse: não. Mas por que não? Não é novidade para o Senhor? Não. Tudo o que está acontecendo, o que há de acontecer ainda, já fora revelado nesta palavra que é a espada do crente. Existem pessoas que correm atrás de profecias por aí, mas a profecia já está selada. A maior profecia é a palavra de Deus, e a mensagem profética foi lida nesta noite. Hoje você pode chorar, hoje você pode chorar, hoje você pode chorar, hoje você pode sofrer, hoje você pode sofrer, hoje você pode perder, mas chegará um dia, diz o Senhor. Apocalipse capítulo 21, pastor Médici leu: o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque todas essas coisas serão passadas. Quem acredita nesta profecia, levanta a mão e adore o nome do Senhor aí. Se Josebe é o valente habilidoso, e se Eleazar é o valente da perseverança, eu encontro Samar, o valente fiel. O valente fiel é aquele que não se importa com o momento, mas ele tem fé para acreditar no final. Eu lembro uma vez eu comecei a trabalhar, e o primeiro dia de trabalho meu, eu dei o meu melhor. E no fim do dia eu cheguei para minha patroa e falei: como é que foi meu trabalho hoje? Eu esperava um elogio dela. Ela disse: toda vassoura boa varre bem no começo. Mas eu não fiquei brabo com ela, eu guardei no meu coração. Trabalhei 7 anos com ela, e quando eu saí para outro emprego, ela olhou para mim e falou assim: é a primeira vassoura que varreu bem por 7 anos. O que o Senhor está dizendo é: continue acreditando naquilo que os olhos humanos não podem ver. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não podemos tocar, mas nós acreditamos que acontecerá de acordo com a boa, perfeita ou agradável vontade de Deus. Quando eu olho para Samar, eu encontro um homem que percebeu seus companheiros de batalha fugindo em massa, agora um êxodo de batalha, todos correndo, mas ele se posiciona no meio de uma plantação de lentilhas e resiste os filisteus, porque ele acredita que aquilo que o Senhor deu não tem preço, mas tem valor. A geração que vivemos hoje é a geração que desvaloriza as coisas com facilidade, troca de casamento em qualquer momento, desiste da família, desiste do ministério, desiste de viver. Mas Deus está dizendo: ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja o Samar de Deus dessa geração. Acredite, mesmo quando todos dizem que não dá. Se posicione com fidelidade sobre aquilo que você ouviu do Senhor, e Ele honrará a sua vida. Mas contextualizando, esses 3 valentes tiveram uma história benéfica, positiva, dentro da história do próprio rei Davi. Mas entre valentes e amigos,
eu quero citar 3 amigos que são mais importantes do que os valentes que nos rodeiam. Davi foi um moço que sofreu, e nós encontramos na Bíblia Sagrada, nas entrelinhas dela, a frustração de um jovem rapaz que vivia uma história de vida talvez tão difícil quanto a sua história de vida. Mas nós encontramos um rapaz que fora escolhido e observado por Deus. Você não encontra na Bíblia Deus colocando características físicas de pessoas, a não ser o próprio Davi. É o único que Deus se importa e se preocupa em deixar registrado as suas características físicas. Se você ler a palavra, você vai entender. A Bíblia diz que Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Mas você vai dizer, o porquê disso? É simples. Historicamente falando, nos períodos do Antigo Testamento, todas as pessoas que nasciam ruivas eram tidas pelos seus familiares como amaldiçoados. Carregavam agora a cor daquele que fora criado para ser imagem e semelhança de Deus, mas falhou no projeto do jardim. E Davi foi um desses, que nasceu carregando a sua cor diferente, e fora agora negligenciado na vida quanto criança, adolescente ou jovem, colocado para estar escondido atrás da casa do seu pai. Se você olhar para a geografia, para a história bíblica, você entende que os maiores comércios da época eram comércios de vender ovelhas. Os grandes criadores, com grandes rebanhos, viviam disso. E você vai encontrar que havia uma separação, uma divisão, uma qualificação de ovelhas, boas e ruins, perfeitas e não perfeitas, Igor. E na frente da casa, à vista dos compradores, estava o rebanho perfeito. As ovelhas sem mancha, as ovelhas sem machucadura, as ovelhas de porte bom. E ali ficavam os vendedores que tinham agora à disposição as melhores palavras, que tinham a melhor formosura, ou que eram queridos pelos seus patrões, empregadores ou seus pais. E ali na frente estavam os irmãos de Davi. Mas em contraproposta, a Bíblia nos diz e nos mostra que Davi não estava lá, pastor Esdras. Davi estava agora, pastor Éder, atrás da casa, em um rebanho diferente. O rebanho das ovelhas malhadas, o rebanho das ovelhas doentes, o rebanho das ovelhas desqualificadas. Davi estava lá, mas a Bíblia diz que os olhos de Deus, que são como chama de fogo e que permeiam os moradores da terra, encontra Davi e diz: de trás das malhadas eu te achei, eu te encontrei, eu te separei. Porque muitas vezes você anda frustrado porque os olhos humanos não te veem. E existe uma frase maligna aí que diz que quem não é visto não é lembrado. É mentira. Porque quando Deus quer levantar alguém, quando Deus quer colocar você para ser status na vida de outras pessoas, não importa onde você está, mesmo estando trancado no seu quarto, chorando lágrimas de sangue, o Senhor te encontra lá, muda a história da tua vida e te projeta para ser um grande milagre na terra. É que a sociedade diz que hoje nós precisamos ter o nosso nome visto nos outdoors da cidade. O nosso nome precisa ser citado nas páginas de televisão. A mídia precisa dizer que nós existimos. E esta é uma inverdade para o cristão que segue a Jesus e sabe que na sua trajetória curta de vida terá momentos de glória humana. Tudo isso é passageiro. Salomão diz que tudo isso é vaidade. Não importa se os homens não te veem, não importa se os homens não te qualificam bons, não importa se lá no teu trabalho você não teve uma remuneração melhor neste ano, não importa se qualificaram o teu posto de serviço. O importante não é o teu nome ser conhecido pelos homens, o importante é ter o teu nome escrito no livro da vida nos céus. Porque quando tudo passar aqui, eu e você estaremos para sempre nos céus, glorificando o poderoso nome de Jesus. Mas enquanto isso não acontece, nós temos uma história a ser conquistada aqui, e nós precisamos nos cercar de pessoas que querem o nosso bem. Olhando para a história de Davi, eu separei 3 amigos: Samuel, Jonatas e Natã. E eu coloquei um título para cada amigo.
E é importante que quando eu prego para mim, a primeira pessoa a ouvir, e o primeiro a querer se alimentar sou eu. E falando de amigo, eu percebo nos últimos anos o quanto faz falta um amigo de verdade. E muitas vezes, pastor Marcos, nós não medimos distâncias, sabe para quê? Para receber um abraço de um amigo. Mas as pessoas não dizem isso. As pessoas têm medo de se diminuir por isso, de se fragilizar por isso. Existem pessoas que se mantêm forte, esteticamente falando, sempre com o rosto de quem está vencendo, mas quebrantado por dentro, porque não tem coragem de se recolher a sua insignificância e dizer que precisa de pelo menos um abraço de alguém. Eu quando prego, eu sempre digo que pessoas entram na igreja e muitas vezes não serão tocadas pela palavra ministrada aqui. Pessoas entram pelas portas das nossas igrejas e muitas vezes pastor Erasmo e Aline não serão tocados pelos louvores que cantamos aqui. Muitas vezes pessoas chegam na igreja e têm a sua vida transformada, porque lá na porta tem o recepcionista com um sorriso de Deus, com um abraço de Deus, com um aperto de mão de Deus e com uma profecia dizendo: entra, porque hoje Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. As redes sociais nos aproximam de uma forma invisível, mas nos distanciam de uma forma real. E isso é o que está fazendo a igreja, a geração de hoje sofrer. Mas quando eu olho para Davi, eu entendo que Deus se preocupa com ele. E o primeiro amigo na história de Davi é exatamente Samuel, juiz, sacerdote e profeta. Um homem que viveu na igreja há muito tempo sem conhecer o Senhor. E aqui me preocupa também um menino que foi deixado pela sua mãe para servir ao Senhor no templo, sempre trabalhando de acordo com a vontade de Eli, o sacerdote, fazendo tudo aquilo que agradava o sacerdote e a Deus, mas não tinha uma comunhão verdadeira com o Senhor. E às vezes eu me preocupo, porque eu olho para mim, para o meu ministério, para os meus 41 anos de idade, e fico pensando: será que eu conheço a Deus de verdade? Será que eu não estou tendo agora a igreja como um passatempo, como um trabalho, como uma profissão, como um bater cartão e ser visualizado pelo meu pastor, chegar aqui, voltar para casa e não ter mudança nenhuma? E Samuel estava assim, mas um dia Deus o chama pelo nome. Ele não entendeu, e muitas vezes não entendemos quando Deus nos chama, e o porquê Deus nos chama, para entender o propósito dele na nossa vida. E Samuel agora vai até Eli, e Eli diz: quando esta voz te chamar, você diga: eis-me aqui. E quando a voz chama, ele se posiciona agora e diz: eis-me aqui. E a partir daquele momento a história de Samuel muda de uma forma radical. Ele começa a ter um contato, uma intimidade com Deus. A voz de Deus ecoava no seu coração, e ele tinha certeza do caminho a ser tomado, dos passos a serem seguidos, e daquilo que deveria fazer, direcionado pelo poder do Espírito do Senhor. E foi num dia desses em que Deus o chama de: Samuel, enche o vaso de azeite e desce até Belém, na casa de Jessé, pois eu escolhi dentre os filhos dele alguém para reinar sobre Israel. Olha que interessante, irmão. Samuel poderia ter dito: Deus enganou, Deus não dormiu bem, tem algum problema aí. Belém, Jessé, não. Ele não questiona, porque quem tem intimidade com Deus, por mais que pareça que vai dar errado, sabe que no final vai dar tudo certo. Me desculpe, tem uma frase que falam aí fora, e às vezes eu acabo concordando, que Deus escreve certo por linhas tortas, e Deus escreve do jeito que quer, na linha que quer, porque Ele é poderoso. Talvez alguém diz para você: para com esse negócio, não tem jeito, já tentaram, não deu certo. Posicione-se, porque a palavra veio de Deus, e a voz de Deus precisa prevalecer na tua alma. Se Ele falou, vai dar certo. Levanta a mão, deixa eu profetizar. Se
Se Ele prometeu, fica tranquilo, descansa a tua alma. Promessa não tem data de validade. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se você tem promessa de Deus, faz barulho aí, dá um brado de vitória. Nós precisamos acreditar na promessa viva na nossa vida. Ah, pastor, mas o tempo passou, meu cabelo caiu, estou usando óculos, o negócio está diferente. Fica tranquilo, querido. Abraão tinha 45 anos quando Deus o chamou, e com 100 anos Deus cumpriu a promessa na vida dele. Você vai viver para ver a promessa se realizar. Samuel desce. Vou correr aqui, meu Deus. Samuel desce. E quando Samuel desce agora, ele chega e diz: Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. O Senhor me mandou aqui escolher um dos seus filhos para reinar. Jessé fica feliz, coloca todos enfileirados agora. E agora todos os homens da casa de Jessé estão prontos para receber a unção de Deus para reinar sobre Israel. Porém, não sabiam eles que Deus não se importa muito com aquilo que os homens veem. Deus não se importa muito com o invólucro. Deus não se importa muito com aquilo que carrega a sua alma, não. Porque os homens se enganam olhando você por fora e achando que te conhecem, mas só você e Deus sabe como você é por dentro. Existem pessoas que estão aqui dando glória a Deus e sorrindo, mas estão morrendo por dentro. Mas Deus me enviou de Chapecó aqui, não foi por acaso, foi para fazer a tua vida voltar ativa, porque Deus ainda se preocupa contigo e Ele te ama. Passou um e Samuel disse: é esse aqui, bonito, formoso, elegante, tem cara de rei. Deus falou: não quero, passa. Chegou outro fortão, bombadão. Ele disse: esse aqui é braçudo, esse aqui ganha só no braço. Esse é o... Deus falou: não quero, passa. Chegou outro com uma boa oratória, e é bom, alguém que fala bem. Eu admiro pessoas que falam bem. Mas Deus falou: não é isso que eu preciso. Aí agora, imagina Samuel saber que a fila acabou, olhando para Jessé, e veio aquele jargão, pastor Aloysio, que os pregadores para jovens usam: acabaram-se os mancebos. Aí você entende o desprezo de um pai que diz: olha, se esses aqui não serviram, tem um pequenininho, não precisava dizer, tem um menor, o pequenininho, o que não vai dar certo, mas está lá. Aí o Samuel diz: nós não assentaremos à mesa até que ele chegue. Samuel é um amigo que acredita no teu ministério. Samuel é um amigo que acredita na promessa de Deus sobre a tua vida. Samuel é um amigo que acredita na realização dos teus sonhos. Todos disseram não dá, mas Samuel disse: se Deus falou que dá, vai dar, e ponto final. Davi registra no Salmo 23, versículo 5, o quanto sofria dentro de casa. Ele diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Era papai, mamãe, os irmãos, mas não acreditavam no chamado de Deus sobre a sua vida. Ei, fica tranquilo, descansa o teu coração. Deus há de colocar um Samuel do seu lado para acreditar que tudo que Deus te prometeu vai dar certo. Queira, ei, eu vou profetizar, eu sou meio doido. Se Deus prometeu, não tem anjo no céu, não tem homem na terra, e não tem demônio no inferno que possa impedir a promessa de Deus se realizar na tua vida. Não tem. O segundo amigo que eu encontro é quando Davi agora vence leão, vence urso, vence gigante, entra para a família de Saul, e o seu cunhado é seu melhor amigo. O Jonatas agora, 1 Samuel 18:1 diz assim: e Jonatas o amou como a sua própria alma. O Jonatas teria que ter ciúme dele, porque a sucessão do trono seria de Jonatas. Jonatas tinha probabilidade de reinar, seu pai era rei, mas Jonatas entendeu que o seu amigo tinha um chamado de Deus. O que nós sofremos hoje são com pessoas que sabem o quanto Deus tem nos escolhido, mas tentam reprovar a escolha de Deus sobre a nossa vida.
tentam matar os nossos sonhos olhando nos nossos olhos, irmão. Outro dia eu caí um tombo lá em casa. Eu sou pesado, peso mais de 110 quilos. Caiu um tombo feiaço lá. Torci meu pé, abriu todos os ligamentos do meu tornozelo. Meu pé ficou dessa grossura assim. Eu fui para a igreja de muleta, a igreja lá onde eu cuido, lá, o EFAP, é só escada. Com muita dificuldade, muleta para cima e para baixo. Um dia chegou um irmão para mim e falou: pastor, o que aconteceu? Falei: pois é, abençoado, caiu um tombo ali, abriu os ligamentos. Eu esperava que ele dissesse para mim: pastor, tem um remédio assim que você tomou, vai curar. Tem um massagista ali que vai puxar, vai doer, mas vai sarar. Pastor, vem cá, deixa eu orar por você. Sabe o que ele falou para mim? Ih, pastor, conheci um homem uma vez assim. Aconteceu a mesma coisa, 3 meses virou um câncer e morreu. Sou filho do inimigo. É que existem pessoas que leem a Bíblia, mas não colocam em prática. Romanos 12:15 diz: alegrai com quem se alegra e chorai com quem chora. Para chorar com as suas derrotas tem um montão de gente aí, mas para se alegrar com as suas vitórias cresce o ciúme, a inveja. Mas em nome de Jesus, esses demônios estão derrotados, porque Deus é maior na sua vida. Uracandarabachurabacaia. Jonatas é o amigo que diz: eu vou te ajudar, eu vou te livrar, eu vou cuidar de você, porque quando você subir ao trono, a alegria, a glória não vai ser tua só, você vai repartir, compartilhar comigo. Eu quero fazer parte da tua história. Somos um corpo, somos um corpo. É impossível o pé não querer que a mão esteja bem. Tu martela o dedo da mão, todo o corpo sente dor. Alguém disse outro dia: não, pastor, mas eu decidi que vou servir a Deus um pouquinho em casa, tal. Eu disse: se tu cortar o pé e deixar lá fora, vai acontecer o que? Não, se eu cortar o pé vai apodrecer. Diga a mesma coisa, rapaz. Se você se desligar do corpo, você morre. O dedo pode estar machucado, martelado, o pé pode estar furado, mas enquanto estiver ligado ao corpo, haverá recuperação. Deus está dizendo: não saia daqui. Aqui é o lugar que eu vou curar a tua alma. Aqui é o lugar que eu vou abençoar a tua vida. Aqui é o lugar que eu vou restaurar o propósito. Aqui é o lugar que eu vou cuidar de tudo. Estou finalizando. Agora Davi reina. E Davi, com seus altos e baixos, para mim, o maior pecador da Bíblia, chama-se Davi. Homicida, frio, calculista, adúltero, assassino, camarada ruim de lidar. Mas ninguém consegue entender por que Deus diz: é segundo o meu coração. É por conta do reconhecimento de que ele só chegou lá porque alguém esteve amparando ele. Ele não chegou sozinho. E ele sabia que a misericórdia de Deus repousando sobre a sua vida lhe dava dias para conquistar momentos melhores. E Davi tem um segredinho aqui que eu aprendi, porque o Natan foi o amigo necessário na vida de Davi. Pastor William, existem pessoas que querem nos agradar mesmo olhando os nossos erros, mesmo sabendo que estamos errados, falhando e fracassando. Conta comigo, estamos juntos. Não. Amigo que é amigo, ele tem coragem de chamar em particular, olhar nos olhos e dizer: ei, eu sou teu amigo, por isso estou te avisando. Muda. Muda. Você está trazendo algo grande de Deus na tua vida, porque você não está cedendo às mudanças necessárias. O Natan entrou no palácio e disse: Davi, com licença, preciso falar contigo. Tem uma historinha assim, um criador de ovelhas pegou uma ovelha e tal, e o Davi se irou e disse: o que vamos fazer com ele? Vamos condená-lo. Natan: olha, pois é, Davi, esse homem é você. O Davi podia cortar a cabeça dele fora, podia mandar incendiar ele, sumir com o Natan.
Mas ele sabia que Natan era o amigo enviado de Deus, para dizer que quando Deus quer operar, Igor, alguma coisa na nossa vida, nós precisamos tomar algumas iniciativas, virar a nossa vida de ponta cabeça, para estar no projeto original. Dar um passo atrás nunca foi problema. Alguém diz, mas eu vou ter que retroceder, mas eu vou ter que ir para trás. Não existe flecha lançada sem arco tensionado. Você precisa puxar para que a flecha atinja o objetivo. Deus está dizendo, não é que você está com o espírito do caranguejo aí, andando para trás. Não é que Deus te abandonou, não é que você está diminuindo, é que Deus está tensionando você para projetar para algo surpreendente. Receba esta palavra em nome de Jesus de Nazaré. O amigo que fala a verdade é o amigo que te livra da morte. O amigo que te fala a verdade é o amigo que salva o projeto de Deus na sua vida. Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nascerá um irmão. Olha para quem está do seu lado e olha para quem está do seu lado, diga, ei, conta comigo. Diga, eu quero ser teu amigo, quero ser tua amiga. Isso, diga, porque hoje as pessoas não são mais amigas. É fácil dizer ame o teu próximo como se fosse você mesmo. O difícil é exercitar o que a Bíblia diz. Mas quando a igreja entender o princípio da amizade, teremos dias melhores, sociedade melhor, em nome de Jesus. Eu finalizo aqui. Dois amigos, desde criança, crescem juntos, adolescentes, jovens, 18 anos de idade, são convocados no alistamento militar, vão servir ao exército, são levados para uma guerra terrível, e nesta guerra os dois ficam juntos lado a lado. Só que um deles foi atingido mortalmente por um projétil. A bala pegou nele, pá, ele caiu morto do lado do amigo. E a guerra foi continuando. E o batalhão desses amigos acabou perdendo a guerra. Todos nós sabemos e já lemos em determinados lugares sobre isso, que no final da batalha passa-se revista no campo de batalha. Os vencedores passam, se encontram ali, soldados sobreviventes inimigos são levados presos ou são mortos ali. É o tiro de misericórdia que é dado e termina a guerra. Só que quando o pelotão adversário começou a passar a revista, o amigo que estava vivo, olhando para o amigo morto, teve uma ideia. Deitou no chão e rolou o amigo morto em cima dele. E o sangue do amigo dele cobriu todo ele. E agora os inimigos estavam passando com as baionetas dos seus parafaus, estavam cutucando os feridos e mortos no chão. E quando disseram, não tem mais ninguém vivo, vamos embora. No outro dia então, o batalhão do exército perdedor começa a passar a revista ainda para saber se tem alguém que sobreviveu. E foi nesta oportunidade que alguém disse, alguém está vivo! Alguém está vivo! E de repente, lá no meio do campo de batalha, o rapaz levanta a mão ensanguentada. Alguém diz, tem gente lá. Correram lá, pegaram ele, levaram para a enfermaria. E na enfermaria do quartel agora, pastor Éder, alguém diz, rapaz, você é um prodígio, você é o único sobrevivente, conta pra gente a estratégia. Ele disse, olha, meu amigo foi morto do meu lado, eu coloquei ele sobre mim, e o sangue dele me cobriu. Quando eles passaram, eles colocaram a espada no meu amigo e não colocaram em mim, por isso eu estou aqui. O sangue do meu amigo me salvou. O que é isso, pastor? Pastor Éder, deixa eu te colocar no fogo agora, fogo santo. Não tem aquele que diz, há momentos que os amigos não nos podem. Conhece aquele? Não, então eu vou falar aqui então, porque eu canto, eu faço de tudo. Aqui. É o hino que diz assim, eu não vou cantar, só para você entender. O hino diz assim, ó, há momentos que os amigos não nos podem ajudar. Há caminhos tão difíceis de passar. As montanhas são tão altas e na frente um bravo mar. Nestas horas a vontade é só
chorar. Todo mundo conhece. O que eu quero dizer para você é que existem momentos na sua vida que infelizmente você não vai encontrar um Samuel. Infelizmente você não vai encontrar um Jonatas. Infelizmente você não vai encontrar um Natan. Porque existirão momentos em que os teus amigos não poderão fazer nada por você. Você tem 5.000 amigos numa página do Facebook. Se você resolver dar uma festa, dá todo mundo a jeito de ir lá comer, tomar Coca-Cola, comer carne assada. Mas se você colocar ali, ei, eu preciso de um rim urgente, senão eu vou morrer, ninguém vai doar um rim para salvar a tua vida. Porque nós temos muitos colegas, amigos temos pouco. Mas então, pastor, quando os amigos faltarem, o que eu faço é simples. Esse tu conhece, o hino 8 da harpa. Se o hino que cantam agora diz que há momento que os amigos não podem ajudar, o hino 8 da harpa diz: Cristo Jesus é fiel amigo, e nas lutas de cada dia Ele não te deixa só. Ele não está preocupado com o que você tem para oferecer. Ele quer ser o teu melhor amigo. Ah, pastor, peraí, pastor, isso aí não é suficiente. Então vira as páginas da harpa para o 200. O 200 diz: quão bondoso amigo é Cristo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se o sangue do soldado salvou a vida do amigo, nós estamos vivos porque o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário salvou a minha e salvou a tua vida também. Quem é grato pelo amigo Jesus, levanta a mão, expresse a sua alegria, glorificando o poderoso nome de Yeshua aqui neste lugar. Levante a mão, Pai, em nome de Jesus. Nesta noite, neste lugar, aqui na Iádio, nós oramos e nós cremos que o Senhor é poderoso e que esta palavra veio de encontro ao nosso coração. Nós oramos pelo nosso presidente, pastor Sérgio, pelo pastor Eliseu, nosso vice-presidente, todos os obreiros, toda a liderança, toda a igreja do Senhor nesta cidade, e pedimos uma coisa só: seja o nosso melhor